Boa tarde, Nino. Podemos, gente? Apesar de você não ter jogado o jogo contra o Goiás, eu queria que você comentasse sobre uma reclamação muito grande da torcida, que foi a apatia do time, aparentemente, uma apatia aparente do time que não conseguia reagir, não conseguia jogar, né? Sobretudo depois do primeiro gol. Como é que está o grupo agora com essa derrota? 3-0 para o Goiás, que é um time que a gente vinha descendo na tabela, caindo de produção. O Fluminense perde por 3-0 com essa aparente apatia. Como é que está o grupo do Fluminense para esse jogo contra o Santos? É claro que a derrota nos incomoda, né? A gente foi lá com o intuito de vencer o jogo. Infelizmente não aconteceu. Tem dias que as coisas acontecem assim, dessa maneira, né? Que nada dá certo. Mas a gente já virou a chave. Não tem tempo para se lamentar. Amanhã nós temos mais uma decisão. E o nosso foco, o nosso pensamento está todo no jogo de amanhã. E a gente vê uma oscilação também, assim, né? Se você pegar os 2 últimos jogos do Fluminense, Corinthians, pessoal com bastante empenho, uma pegada diferente. A gente vê, repito, contra o Goiás, a gente não viu esse empenho dos jogadores em campo, pelo menos aparentemente, novamente repito. O que a torcida pode esperar no Maracanã amanhã contra o Santos? Eu te garanto que essa oscilação não é uma coisa que a gente gosta, não é uma coisa que a gente quer, né? A gente se dedica nos treinamentos e a gente busca em todos os jogos fazer o nosso melhor para conseguir uma sequência de vitória. Infelizmente a gente não está conseguindo essa sequência, mas eu sei que daqui para frente nós vamos conseguir. E o torcedor pode esperar um time que vai lutar os 90 minutos. Vamos fazer tudo o que a gente puder dentro do campo para sair com a vitória amanhã. O Nino, você é um jogador jovem, chegou ao Fluminense esse ano, tem boas apresentações nessa temporada de 2019. O Fluminense vinha tendo um estilo de jogo há mais ou menos um mês atrás, e de lá para cá caiu de produção, hoje está na zona do rebaixamento de novo. De quem é a culpa desse momento adverso que o Fluminense está atravessando, hoje estando na zona do rebaixamento? É muito difícil dizer de quem que é a culpa, né? A gente não pode ficar tentando procurar culpados nesse momento. É uma responsabilidade de todos nós, né? É uma situação que todos nós juntos vamos conseguir sair. Não adianta individualizar a culpa nesse momento, até porque se a gente estivesse numa situação muito boa, ninguém ia gostar que o mérito fosse só de uma pessoa ou de determinado departamento no clube ou dentro do campo. Então, a gente tem feito o nosso melhor, né? Temos conversado bastante e só juntos é que vamos conseguir sair dessa situação. O grupo já absorveu a maneira de trabalhar do Oswaldo de Oliveira ou não? Com certeza já absorvemos. O Oswaldo é um cara muito inteligente, muito experiente e tem nos passado essa experiência. E com os treinamentos a gente tem entendido, né, todo o trabalho dele e vamos tentar passar para dentro do campo tudo o que temos aprendido. Boa tarde, Nino. O Fluminense tem a segunda pior defesa do campeonato. Era um problema que as pessoas apontavam ali, que sofria muitos gols com o Diniz. Com o Oswaldo parecia que tinha melhorado, mas tomou 3 gols 2 vezes, né, em 2 partidas. E está ali ainda. Como é que vocês estão conversando, que vocês estão vendo para resolver essa situação, diminuir essa quantidade de gols sofridos? Não, é uma coisa que é responsabilidade do nosso time, né? A gente tem trabalhado para isso, para melhorar na parte defensiva. A gente ficou alguns jogos recentemente sem sofrer gols, né? Isso é um ponto positivo. Conseguimos em jogos até difíceis, né? Ficar sem tomar gols e isso mostra uma melhora, né? Mas a gente precisa fazer isso constantemente, a gente precisa fazer isso mais vezes e estamos conversando e trabalhando para isso. Ô Nino, tudo bem? O teu contrato termina no final do ano, né? O empréstimo do Criciúma. E, ao mesmo tempo, tem outros 15 jogadores no elenco do Fluminense que tem essa situação parecida também, de contrato acabar no final do ano. Essa indefinição para 2020, de não saber se vai permanecer, porque envolve uma série de negociação, no teu caso ainda tem que o Fluminense teria que comprar do Criciúma, isso de alguma maneira gera alguma instabilidade, gera algum prejuízo no desempenho dos treinos, nos jogos, não saber onde o profissional vai estar no ano que vem afeta em conseguir um bom resultado na luta contra o rebaixamento? Para ser bem sincero com você, eu nem estou pensando nisso, né? Eu sei que meu contrato acaba agora, mas eu deixo para os meus agentes resolver essas coisas
eu tenho pensado, e não só eu, mas todo o nosso time, 24 horas em sair da situação, né? Nós representamos um clube gigantesco, uma camisa muito pesada, e a gente não pode estar nessa situação. Então, todos os nossos pensamentos, 24 horas por dia, são para a gente sair da situação. E essas coisas do contrato, depois a gente pensa. Nino, boa tarde. O Fluminense não conseguiu sair bem em alguns jogos contra equipes que estão brigando ali junto com o Fluminense para sair da zona da degola, ali da parte de baixo da tabela. A próxima sequência é muito complicada. Santos, Grêmio, tem 2 clássicos. Como é que vocês estão vendo essa sequência de jogos pesados? Como é que o time está trabalhando para enfrentar equipes aí que estão na parte de cima da tabela? O pensamento é jogo a jogo, né? Assim como a gente tropeçou e sofreu algumas derrotas contra times que estão lá embaixo na tabela, a gente também venceu times que estão lá em cima, né? Então a gente está pensando jogo a jogo. Primeiro contra o Santos, é uma decisão. A gente precisa entrar com todo foco, com o apoio do nosso torcedor para conseguir essa vitória. Consequentemente, pensar na sequência aí. A gente sabe que é uma sequência mais difícil, mas a gente está se preparando para conseguir bons resultados. Jogar no Rio de Janeiro pode facilitar um pouco? Vocês vão sair só em um jogo, nessa praticamente um mês aí, são várias partidas jogando em casa ou jogando no Rio de Janeiro. Isso ajuda? Com certeza. Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a nossa torcida é importante para a gente e tenho certeza que eles vão nos incentivar, nos apoiar e juntos nós vamos sair dessa. Nino, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber de você essa questão do Santos, 3º colocado, tem um técnico como o São Paulo, é um time que, embora não venha conseguindo os resultados, tem demonstrado um bom futebol. O que vocês já estudaram do Santos? Quais são os pontos fortes assim que você imagina que o Santos pode tentar complicar a vida do Fluminense aqui? O Santos tem uma equipe muito qualificada, ótimos jogadores, um time que joga ofensivamente, que tem um padrão de jogo dentro e fora de casa, mantém esse mesmo padrão, com um técnico muito inteligente. A gente sabe da dificuldade que vai ter, né, nessa partida, mas a gente também sabe dos nossos pontos fortes, a gente sabe o que precisa fazer para sair com um bom resultado, e é nisso que a gente está focando. É mais na nossa parte, no nosso trabalho, no que é preciso ser feito para que a gente possa conseguir um bom resultado. E o colega falou sobre a questão da defesa, o ataque também não vem produzindo muito. Como encontrar um equilíbrio no momento tão delicado da temporada? Já iniciou o 2º turno, Fluminense dentro da zona do rebaixamento. O que fazer e de que forma fazer para encontrar um equilíbrio dentro desse time? É com o trabalho, né? A gente tem se esforçado dia após dia. A gente sabe que o atacar e o defender é a responsabilidade do time inteiro, não só de um setor do campo. Então a gente tem todo mundo se empenhado nisso para que os resultados em si, né, os gols comecem a sair a nosso favor, a gente tome menos gols para que assim os resultados apareçam. E é trabalhando, é se esforçando. A gente sabe que não há outra coisa a se fazer agora, é focar em tudo que a gente pode fazer de melhor para que a gente possa sair da situação. Boa tarde, tudo bem? Eu queria te perguntar, no último jogo que você não estava em campo contra o Goiás, o Fluminense tomou um gol logo no começo do jogo e pareceu que por um breve momento, e depois no segundo tempo também, quando sofreu o segundo gol, o Fluminense sentiu muito o gol, a parte psicológica atrapalhou um pouco. Então, como é que vocês têm trabalhado isso depois desse jogo e também antes, para que a parte mental não atrapalhe o time nessa situação que, claro, é de muita pressão, é muito difícil. Vocês têm feito alguma coisa de diferente para tentar não sofrer tanto mentalmente depois de tomar um gol, uma derrota difícil? Como é que vocês têm feito isso? Com certeza, né, na situação em que a gente se encontra, a gente sabe que a parte mental ela é muito importante, né, e faz muita diferença nos momentos importantes do jogo. Né, o nosso time tem muitos jogadores experientes que já passaram por situações como essa. Temos um treinador muito experiente e eles têm nos passado a experiência deles. Né, toda vez que eles nos falam e nos motivam, isso faz com que a gente fique mentalmente mais forte. E na hora do jogo eu sei que essas lideranças elas vão aparecer e vai ajudar todo o time a não sentir tanto gol, né, a manter um padrão durante todo o jogo, para que a parte mental também nos ajude. Nino, boa tarde. Como você disse, o foco está todo no jogo contra o Santos, mas queria aproveitar a oportunidade de já falar do jogo contra o Grêmio. Lembrando que no primeiro turno o Fluminense fez um grande jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Todo mundo achava que o time ia engrenar naquele momento no Campeonato Brasileiro, mas não foi o que aconteceu. Perdeu alguns jogadores que estavam naquela partida. Eu queria te perguntar de que forma os jogadores como
Por exemplo, Pedro, que saiu, o Luciano, fizeram falta ao Fluminense desde então. E suas lembranças daquele jogo, por exemplo, o Ione Gonzalez fez gols naquela partida e não faz gols há bastante tempo. Lembranças daquele jogo e de que forma as ausências fizeram diferença até agora. O Fluminense tem perdido jogadores durante o longo do ano. Um ponto positivo que eu posso ressaltar é que o Fluminense, a comissão técnica, a diretoria tem se reinventado e a gente vê outros jogadores surgindo, outros talentos surgindo. Naquela ocasião o JP não tinha estreado ainda e hoje a gente vê um menino com muito talento jogando. Então a gente vê que essas ausências elas estão sendo supridas por outros talentos que estão aparecendo. Acho que não é um ponto a se lamentar. Aquele jogo foi um jogo muito especial. Eu nunca tinha vivido um jogo como aquele. Primeiro tempo a gente chegou a estar perdendo de 3-0 e o time mostrou uma força mental, um não desistir. A gente foi e conseguiu reverter o resultado. Um jogo mágico que vai ficar marcado para toda a história. Eu espero que a gente possa repetir atuações como aquela para que no final do campeonato a gente possa sorrir e lembrar desses grandes jogos.